antes de existir o inferno. Lúcifer estava no céu, e foi lá que tudo deu errado. A Bíblia descreve Lúcifer como um anjo poderoso, cheio de beleza e autoridade. Ele não foi criado mal, foi criado perfeito. Mas algo aconteceu. O orgulho nasceu no coração dele. Ele quis ser como Deus, quis adoração, quis poder. E em silêncio, a rebelião começou no céu. Um terço dos anjos o seguiu. Em um instante, Lúcifer foi lançado fora de anjo de luz para inimigo eterno. O orgulho derrubou até um anjo. O que pode fazer com um ser humano? Se inscreve para entender o plano por trás disso. Tudo o que você vive hoje começou com uma escolha. Adão e Eva tinham tudo: liberdade, presença de Deus, sem dor. A serpente não obrigou. Ela apenas questionou. Foi isso mesmo que Deus disse? O erro não foi o fruto, foi a desobediência. No momento em que comeram, o mundo nunca mais foi o mesmo. Uma escolha muda gerações. Se inscreve para entender como isso afeta você hoje. Noé avisou o mundo inteiro e ninguém acreditou. O mundo estava corrompido. Violência por todos os lados. Enquanto todos zombavam, Noé construía a arca. Dia após dia, ano após ano. Quando a chuva começou, a porta já estava fechada. Deus sempre avisa antes. Se inscreve. Ainda há tempo. O gigante não caiu por causa da pedra. Golias aterrorizava um exército inteiro. Davi não confiava em espada, confiava em Deus. Um golpe, um silêncio, o gigante no chão. O tamanho do problema não define o resultado. Curte e se inscreve. Antes de existir o inferno, Lúcifer vivia no céu. E talvez essa seja a história mais mal contada da Bíblia. A Bíblia descreve Lúcifer como um anjo perfeito em beleza, sabedoria e poder. Ele não foi criado mal, ele não foi criado rebelde, ele estava na presença direta de Deus. Mas algo mudou. O orgulho nasceu no coração dele. Lúcifer não queria apenas servir, ele queria ser adorado. A Bíblia diz que ele desejou colocar seu trono acima do trono de Deus. Em silêncio, ele convenceu outros anjos. Uma rebelião começou no céu. Em um único momento, Lúcifer caiu de anjo de luz para o maior inimigo da humanidade. O orgulho derrubou um ser celestial. Imagina o que pode fazer conosco. Se inscreve, essa história explica o mundo de hoje. Esse trecho quase nunca é explicado nas igrejas. Em Gênesis 6, a Bíblia diz que os filhos de Deus desceram à terra e se relacionaram com mulheres humanas. O resultado disso foram os nefilins, gigantes, homens poderosos, violentos. A maldade se espalhou pela terra de forma tão extrema que Deus decidiu agir. O mundo entrou em colapso moral e espiritual. Foi esse cenário que levou ao dilúvio. Não apenas pecado, mas corrupção total. Quando limites são quebrados, o juízo vem. Se inscreve para entender as partes ocultas da Bíblia. E se o dilúvio não foi exagero, mas misericórdia, a Bíblia diz que a terra estava cheia de violência, corrupção e perversão. Noé foi avisado. Ele avisou os outros, construiu a arca por anos, enquanto era zombado. Ninguém acreditou, ninguém levou a sério. Quando a chuva começou, a porta já estava fechada e não havia mais volta. Deus sempre avisa antes do juízo. Curte e se inscreve. Ainda há tempo. E se o dilúvio não foi exagero, mas misericórdia, a Bíblia diz que a terra estava cheia de violência, corrupção e perversão. Noé foi avisado. Ele avisou os outros, construiu a arca por anos, enquanto era zombado. Ninguém acreditou, ninguém levou a sério.
Quando a chuva começou, a porta já estava fechada e não havia mais volta. Deus sempre avisa antes do juízo. Curte e se inscreve. Ainda há tempo. Essa história é mais pesada do que te contaram. Sodoma era uma cidade rica, poderosa e completamente corrompida. O pecado se tornou normal. A violência era comum. A perversão era celebrada. Deus envia anjos para avaliar a cidade, e nem 10 justos são encontrados. Fogo cai do céu. A cidade desaparece da história. O problema não foi um pecado, foi a normalização do pecado. Se inscreve se você entende o alerta. O primeiro assassinato da história não aconteceu por ódio. Aconteceu por inveja. Caim e Abel cresceram diante de Deus. Ambos ofereceram sacrifícios, mas Deus aceitou um e rejeitou o outro. Caim não foi rejeitado sem aviso. Deus o alertou. O pecado está à porta. Mas Caim não ouviu. Ele deixou a inveja crescer. Chamou o próprio irmão para o campo. Ali, longe de todos, Caim matou Abel e o sangue clamou da terra. O pecado sempre começa no coração. Se inscreve, as próximas histórias ficam ainda piores. E se tudo que você perdeu não foi acaso? Jó era justo, fiel e próspero, mas Satanás o acusou diante de Deus. Satanás diz: ele só é fiel porque tem tudo. Deus permite a prova. Jó perde filhos, riqueza, saúde, e mesmo assim não amaldiçoa a Deus. No limite da dor, Jó pergunta, mas permanece. Fé real permanece no silêncio. Curte e se inscreve. Se você aguentaria. Sansão não caiu por falta de força, caiu por falta de domínio. Sansão foi separado desde o ventre. Força sobrenatural, chamado divino. Mas Sansão brincou com o pecado, ignorou avisos, se aproximou do perigo. Dalila não tirou sua força, ela só revelou onde ele a perdeu. Cego, preso e humilhado. Sansão entende tarde demais. O pecado cobra caro. Se inscreve. Essa história se repete hoje. O maior traidor da história andava com Jesus. Judas viu milagres. Ouviu ensinamentos, caminhou com Cristo, mas algo cresceu em silêncio, ganância, frustração, decepção, por 30 moedas. Judas entrega o Filho de Deus. Quando percebe o peso do que fez, já é tarde. Proximidade não é intimidade. Se inscreve. Essa verdade dói. Você pode ser escolhido e mesmo assim perder tudo. Saul foi escolhido por Deus. Ungido rei, começou humilde, mas Saul começou a desobedecer parcialmente, do jeito dele. Ele sacrificava quando não devia, perdoava o que Deus mandou destruir, até tentar matar Davi por inveja. Deus rejeita Saul, o espírito se afasta e o rei enlouquece. Obediência parcial é desobediência. Curte e se inscreve. Isso é sério. O maior rei de Israel mandou matar um homem para esconder um pecado. Davi era escolhido por Deus, ungido, vencedor de gigantes. Em uma noite, Davi vê Bate, Seba. Desejo vira decisão. Decisão vira adultério. Para esconder o erro, Davi manda Urias para a linha de frente da guerra. Ele não morre por acaso. Ele é sacrificado. Deus não se cala. O profeta Natã confronta Davi e o juízo vem. Deus perdoa, mas consequências ficam. Se inscreve. Essa verdade quase ninguém fala. O homem mais sábio que já existiu. Terminou distante de Deus. Salomão pediu sabedoria e Deus deu tudo: riqueza, honra e poder. Mas Salomão começou a ceder. Mulheres estrangeiras, ídolos, altares
pagãos. Não foi de uma vez, foi aos poucos. O coração de Salomão já não era inteiro para Deus. Sabedoria sem fidelidade não sustenta ninguém. Se inscreve, essa queda é silenciosa. Pedro prometeu morrer por Jesus e negou em horas. Pedro andou sobre as águas, viu milagres, jurou fidelidade. Na noite da prisão, o medo vence a coragem. Uma criada pergunta: "Você conhece Jesus?" Pedro nega. 1, 2, 3 vezes. O galo canta. Jesus olha para Pedro e ele chora amargamente. Até os fortes caem. Se confiarem em si mesmos, curte e se inscreve. Isso é real. Eles não mentiram para homens. Mentiram para Deus e morreram por isso. A igreja crescia. Milagres aconteciam. As pessoas compartilhavam tudo. Ananias e Safira vendem uma propriedade, mas decidem mentir. Guardam parte do dinheiro e fingem entregar tudo. Não foi o valor o problema, foi a mentira consciente, a tentativa de enganar Deus. Pedro confronta Ananias, ele cai morto. Horas depois, Safira mente. E cai também. Deus não mudou. A verdade ainda importa. Se inscreve? Isso quase nunca é pregado. O problema não estava no mundo. Estava dentro do templo. Eli era sacerdote. Seus filhos também, mas os filhos de Heli abusavam do cargo. Roubavam ofertas, dormiam com mulheres no templo. E ele via tudo, mas não corrigia. O juízo vem, os filhos morrem no mesmo dia. E Eli cai morto ao receber a notícia. Tolerar o pecado também traz consequências. Curte e se inscreve. Isso é sério. Deus libertou o povo e eles o trocaram por um ídolo. Moisés sobe ao monte. O povo espera e perde a paciência. Eles pedem um Deus visível. Fundem ouro, criam o bezerro, celebram, bebem, dançam. Enquanto isso, o verdadeiro Deus os observava. Moisés desce, quebra as tábuas, e o juízo cai sobre o povo. O ser humano sempre troca Deus quando ele demora. Se inscreve, isso ainda acontece. Ele não blasfemou, ele aceitou. Herodes faz um discurso público. O povo grita: voz de Deus, não de homem. Herodes não corrige, não rejeita a glória. Ele aceita ser tratado como divino. Naquele instante, um anjo o fere. Ele é consumido por vermes e morre. Deus não divide sua glória, curte e se inscreve. Isso é pesado. Jesus libertou um homem e destruiu 2.000 porcos. Um homem vivia possuído por uma legião de demônios. Ele se feria, bebia entre túmulos. Ninguém conseguia detê-lo. Jesus expulsa os demônios. Eles imploram para não serem enviados ao abismo. Pedem para entrar nos porcos. Jesus permite. Os porcos enlouquecem e se jogam no precipício. A cidade não celebra o milagre. Ela pede que Jesus vá embora. As pessoas preferiram os porcos a um homem liberto. Se inscreve. Essa verdade incomoda. Jesus amaldiçoou uma árvore e ela secou. Jesus tem fome. Vê uma figueira cheia de folhas, mas sem frutos. Ele amaldiçoa a árvore. No dia seguinte, ela está seca desde a raiz. Não foi sobre fome. Foi sobre aparência sem fruto. Religião sem transformação é morte. Folhas não impressionam Deus. Curte e se inscreve. Isso é direto. Jesus
e Deus se calou. Jesus é traído, espancado, crucificado. No auge da dor, Jesus clama: Meu Deus, por que me abandonaste? O véu do templo se rasga. A terra treme. O Filho de Deus morre e o mundo nunca mais é o mesmo. O silêncio de Deus foi o preço da nossa reconciliação. Curte e se inscreve. Isso muda tudo. Jesus, ele não falou tanto sobre amor quanto falou sobre o inferno. Muita gente conhece o Jesus manso, mas ignora o Jesus que alerta. Jesus falou de fogo eterno, choro e ranger de dentes, lugares onde o verme não morre. Ele não falava isso para assustar, mas para acordar. Jesus advertia multidões, religiosos, seguidores. O maior aviso da Bíblia vem da boca de Jesus. Se o inferno não fosse real, Jesus não falaria tanto. Se inscreve. Essa verdade incomoda. Jesus não veio trazer paz. Ele mesmo disse isso. Jesus afirma: Não vim trazer paz, mas espada. Ele explica que o Evangelho divide pais contra filhos, amigos contra amigos. Não porque Jesus causa ódio, mas porque a verdade confronta. Quem não está disposto a perder tudo, não pode segui-lo. Seguir Jesus tem custo. Curte e se inscreve. Se você entende isso, quando quiseram coroar Jesus, ele fugiu. Depois de alimentar milhares, a multidão quer fazê-lo rei. Jesus percebe a intenção. Eles não queriam um salvador. Queriam um líder político. Então Jesus se retira. Sozinho, em silêncio, Jesus rejeitou poder terreno para cumprir um plano eterno. Nem todo aplauso vem de Deus. Se inscreve, isso é profundo. Essas palavras de Jesus assustam qualquer religioso. Jesus diz: Nem todo o que me chama de Senhor entrará no reino dos céus. Muitos profetizaram, expulsaram demónios, fizeram milagres e ouvirão: Nunca vos conheci. Jesus não rejeita pecadores, rejeita falsos. A religião não salva. Relacionamento sim. Curta e se inscreve. Isso é sério. O Jesus do Apocalipse não vem abraçar o mundo, vem julgá-lo. No Apocalipse, Jesus não aparece como o carpinteiro humilde. Ele aparece glorificado, temível e reconhecível para muitos. João descreve Jesus com olhos como fogo, pés como bronze incandescente, uma espada afiada saindo da boca. Esse Jesus não vem salvar nações, vem separar, vem julgar, vem reinar. O cordeiro se transforma no leão e ninguém consegue detê-lo. O mesmo Jesus que salva é o que julga. Se inscreve. Poucos estão preparados. O fim do mundo não começa com Satanás, começa com Jesus. No céu, um livro selado. Ninguém é digno de abri-lo, exceto o Cordeiro. Quando Jesus abre os selos, guerras começam. Fome se espalha. A morte cavalga pela terra. O caos não é acidente. É juízo autorizado. Não é o inferno que governa. É o trono. O Apocalipse não está fora do controle. Curte e se inscreve. Isso muda tudo. Jesus mata. Com palavras, no Apocalipse, a espada não está na mão de Jesus. Ela sai da boca. Isso mostra que o juízo não é físico apenas. É a verdade confrontando a mentira. A palavra destruindo sistemas inteiros. Reinos caem. Nações se curvam. Nenhum argumento resiste. O mesmo verbo que criou, agora destrói. A palavra salva ou condena. Se inscreve. Isso é sério. Jesus volta com sangue em suas vestes. Ele não vem sozinho. Os céus se abrem. Exércitos o seguem. Ele pisa o lagar da ira de Deus. Reis fogem. Poderes caem.
Não há negociação. Não há apelação. O Rei dos Reis toma o que é seu. O tempo da misericórdia não dura para sempre. Curte e se inscreva. Você foi avisado. No fim, ninguém será julgado por opinião. Será julgado por obras. O Apocalipse descreve um momento inevitável. Todos, pequenos e grandes, de pé diante do trono. Não haverá advogado. Não haverá desculpas. Livros serão abertos. Cada palavra, cada escolha, cada atitude secreta, nada ficará oculto. Nem o que foi feito no escuro. O juiz não é um anjo, é Jesus. O mesmo que salva hoje, julga amanhã. Se inscreve, isso não é metáfora. A Bíblia diz que a própria terra foge da presença de Deus. João 5 é um trono branco, tão puro, que nada impuro consegue permanecer. Céu e terra desaparecem, não existe onde se esconder. Mortos ressuscitam, todos são chamados, ninguém falta. O universo inteiro para ouvir uma sentença. Esse dia não será simbólico. Curte e se inscreve. Você precisa saber disso. Nem todo nome permanece escrito. A Bíblia fala de um livro, o livro da vida. Muitos acham que estar escrito é garantido, mas o próprio Apocalipse fala de nomes apagados. Não é sobre frequentar igreja, é sobre permanecer fiel. Quem não é encontrado no livro não tem apelação. Salvação não é evento, é permanência. Se inscreve. Essa verdade é ignorada. Existe algo pior do que morrer. A Bíblia chama de segunda morte. Não é dormir, não é deixar de existir. É separação eterna, consciência, memória, consequência. A primeira morte atinge o corpo, a segunda atinge tudo. Depois do julgamento, não há retorno. Curte e se inscreve. Isso é final. O inferno não é o fim. Existe algo pior. O Apocalipse não termina com o inferno. Ele fala de um lugar final. O lago de fogo não é correção, não é prova, é sentença. Ali são lançados a morte, o inferno, a besta, o falso profeta e todos cujos nomes não estão no livro da vida. Consciência, memória, separação eterna. A Bíblia chama isso de segunda morte. Depois disso, não existe depois. Se inscreve. Essa verdade quase ninguém encara. Não são só monstros. O Apocalipse lista quem fica de fora: covardes, incrédulos, mentirosos, amantes do mal. Não é sobre falhas ocasionais, é sobre rejeição consciente da verdade. O pecado preferido vira sentença eterna. Escolhas diárias constroem destinos eternos. Curte e se inscreve. Isso é sério. O maior inimigo também perde. Satanás engana as nações, persegue os santos, acusa dia e noite. Mas o Apocalipse é claro. Ele não governa para sempre. Chega o dia em que é lançado no lago de fogo. O acusador se cala para sempre. O mal não vence no final. Se inscreve. O fim já foi escrito. A cidade mais perfeita da Bíblia não aceita qualquer pessoa. Depois do juízo, do lago de fogo e do fim do mal, surge a Nova Jerusalém, não construída por homens, mas por Deus. Ruas de ouro, portões de pérola, fundamentos de pedras preciosas. Não existe templo, porque Deus habita ali. Não existe noite, porque a glória ilumina tudo. Mas existe algo chocante. Nem todos entram. Perfeição não negocia com impureza. O céu não se adapta ao homem. O homem é que precisa mudar. Se inscreve. Poucos falam isso. No fim, não existe mais religião. A Nova Jerusalém não tem templo. Não existe culto programado. Não existe mediação. Deus está presente, visível, constante. O que antes era fé, agora é convivência. A maior promessa não é o ouro, é a presença. O céu não é sobre lugar, é sobre relacionamento. Curte e se inscreve. O fim é maior. No fim de tudo, não é o mal que vence. O Apocalipse não termina em caos. Jesus reina.
O mal é contido, a justiça é estabelecida. Nada ficou fora de controle. Nada foi improviso. O fim já foi escrito. E não pertence ao mal. A pergunta não é quem vence, é de que lado você está. Curte. Sergipe inscreve. Decide.